participação desses dias. Primeiro, muito bom poder estar com vocês novamente. Vocês me ouvem bem? Como é que tá? O Tom entrou, mas não é o Tis, não, viu? É outro Tom. Tá bom. Eu estou escrevendo uma reflexão sobre isso ainda, mas eu posso compartilhar com vocês os estudos preliminares aqui. Estou tentando pensar o tipo de desafio que esse momento está trazendo para a gente, né? Não é uma coisa simples, é uma coisa bastante grave o que está acontecendo. A gente pode visualizar algumas ondas. Eu acho que a onda do Covid é uma onda menor, né? A gente tem situações ainda maiores, como as implicações sociais desse momento, que vai produzir desafios grandes. Depois a gente tem a questão do meio ambiente, que é uma coisa ainda que pode produzir outras ondas ainda mais graves do que essa que a gente está vivendo agora. Então, uma das coisas que tem me chamado a atenção é que nós nos acostumamos a dizer que nós vivemos uma época de muitas mudanças, né? Essa é uma frase muito comum no que a gente tem, que a gente ouve, a gente fala, né? Mas eu acho que o desafio dessa mudança é que nós estamos, ao invés de ser uma época de muitas mudanças, eu acho que nós estamos numa mudança de época, na verdade. Ela é mais grave. Ela é mais grave. Nós estamos diante de uma crise civilizacional muito grande. A pandemia destapou aquilo que estava debaixo do tapete. Então, o nosso modelo de civilização, a maneira como nós vivemos, convivemos, produzimos, consumimos, essa terrível disparidade social que nós construímos com as nossas escolhas históricas, a incapacidade dos governos de produzir o bem, a capacidade de corromper-se e de produzir o mal. Quando você vê, por exemplo, no Brasil, hoje mesmo, né, aqui em São Paulo, mais de 6 mil funcionários de São Paulo receberam o benefício dos R$600 quando não precisavam receber. Quer dizer, 6 mil funcionários, mais de quantos mil militares receberam o benefício sem poder receber o benefício, e agora o Exército está tendo que lidar com isso, com a vergonha, fazendo com que eles devolvam dinheiro que não era destinado para eles. Pessoas que estão trabalhando, empregadas, e que, numa situação como essa de pandemia, de uma necessidade extrema, recorre ao uso da corrupção para poder desviar dinheiro e atrair para si o dinheiro. Então, você vê a falência do projeto humano assim de uma forma escancarada, né? O mal que nós não devíamos fazer é exatamente isso que está sendo feito agora. Então, claro que isso também afeta a igreja, né? Eu não sei, por exemplo, na minha igreja, se houve algum membro da minha igreja que, de maneira inadequada, recorreu a esse benefício ou não. Eu preciso sondar isso, porque eu preciso levantar se houve alguém da minha igreja que levantou. Até agora, de todos os que foram contaminados com Covid, só um faleceu agora no domingo, todos recuperaram. Alguns médicos da nossa igreja, uma família toda de médicos, todo mundo pegou Covid. Mas, graças a Deus, até agora, somente uma pessoa não se recuperou das que se contaminaram com o Covid. Então, assim como houve nos Estados Unidos, no Katrina, muitas igrejas não sobreviveram à crise do Katrina, é possível que muitas igrejas também não sobrevivam a essa situação. Sobretudo igrejas onde estavam centradas muito no evento e não na relação. Então, a igreja que estava muito centrada no evento, nesse momento, está em crise, mas numa crise seríssima, porque eles estão querendo obrigar o quanto antes o retorno. Ontem entrou uma matéria no New York Times que igrejas se tornaram agora centros de contaminação, porque, ao se reunir antecipadamente, está propagando ainda mais a contaminação. Então o desafio é tão grande que nós vamos precisar de uma outra modalidade de líder para conduzir a igreja nessa próxima etapa. E eu fiquei pensando numa situação crítica, onde é mais do que uma mudança, é uma mudança de época. Então, eu fiquei pensando no povo de Israel, lá no deserto de Cades Barneia, preparada para entrar na Terra Prometida, que é, então, um câmbio, uma mudança significativa.
E aí Moisés escolhe 12 líderes de reputação conhecida, líderes em cada uma das tribos, envia os 12, eles saem do deserto de Cades Barneia, no sul, vai até onde mais ou menos hoje é a Síria, e volta depois, em 40 dias, e trazem as notícias que vocês sabem que trazem. Eles têm uma visão muito realista da situação. Olha, de fato, a terra é tudo aquilo que o Senhor disse. No entanto, a terra é cheia de obstáculos, né? A terra, ela tem gigantes, nós nos vemos como gafanhotos na frente deles, eles têm fortificações, eles têm pessoas que... Essa terra come as pessoas, traga as pessoas. E aí o relato, lá em Números 14, mostra que o impacto que teve esse relato realista sobre o povo. E é impressionante, porque o relato abate o povo de tal maneira que a solução que eles encontram é voltar para o Egito, é matar Moisés e Arão e voltar para o Egito. Quer dizer, diante do novo, diante da promessa, eles preferiram voltar para o conhecido. Eles preferiram voltar para 400 anos de escravidão. Deus havia libertado aquele povo de 400 anos de escravidão. Eles haviam visto milagres e mais milagres, as formas como Deus libertou o povo, mas ainda assim, frente ao desafio, eles preferiram voltar para a escravidão. Tem aquela frase que é dita, não sei qual o autor que disse isso, que foi mais fácil tirar o Israel do Egito do que o Egito de Israel, né? Então, eu fiquei me perguntando, que atitude é essa? Que atitude é essa? Que, tendo visto todo o milagre de Deus, toda a ação de Deus, tendo sido libertado depois de 400 anos de escravidão, ele vai para possuir a terra prometida, e aí, frente ao desafio, a solução que eles encontram é: mate os líderes dados por Deus e volte para o Egito. Volta para a morte, na verdade. Então, isso é um povo que viu, imagina. Né? Mas aí tem um versículozinho que me chamou muita atenção, que é o versículo 24 do capítulo 14 de Números, que diz assim: mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Que interessante. Que espírito é esse que Caleb tinha? Ou seja, eles viram as mesmas coisas, os 12. Quando voltaram, deram um relato fidedigno, relato que Caleb e Josué concordaram. No entanto, eles disseram: é verdade que a terra tem esses obstáculos, mas tem a promessa de Deus aqui. Então, eles, ao invés de julgar o caráter de Deus pela circunstância adversa, eles julgaram a circunstância adversa a partir do caráter de Deus. Ó, a lógica invertida. Então, é muito perigoso sempre quando o líder tenta julgar o caráter de Deus a partir do seu entorno. E esquece que é o contrário, que é o caráter de Deus que julga o nosso entorno. Então, essa perspectiva de Caleb e Josué centrada em Deus fez com que eles vissem tudo aquilo que foi visto pelos outros, mas mantivessem o coração essa integridade da promessa de Deus. O resultado é: o povo tenta matá-los também, mas aí a glória de Deus se manifesta na frente deles lá. E é impressionante que quando Josué e Caleb vai falar com o povo, eles rasgam a veste. Eles não rasgam a veste para impressionar o povo com as suas musculaturas, com seu bíceps, para dizer: oh, Josué e Caleb é sarado. Não é isso, né, gente? Eles rasgam a veste porque sabem diante de quem que eles estão. E a implicação, ou seja, todo o futuro de uma nação está dependendo do coração da liderança. Tanto é que quando o povo reage como reage, a ação, Deus fala com Moisés. E na sequência a gente vê Deus dizendo para Moisés: esse povo não entra. Esse povo vai morrer tudo aqui. Eu vou destruir esse povo e vou construir um povo a partir de você, Moisés. Um povo novo. Aí Moisés diz para Deus assim: não, senhor, mas peraí. Essas notícias vão chegar lá no Egito. Que Deus é esse que tira o povo do Egito, mas não consegue entregar na terra que ele prometeu?
a sua reputação vai estar em questão. E aí Deus relembra, Moisés relembra a Deus do projeto inicial, e Deus então diz para Moisés, ok, eu vou levar o povo, mas esse povo não entra. Os que nasceram aqui vão entrar com Josué e Caleb, mas os que saíram de lá nem vão ver a terra. Então, é muita responsabilidade o impacto que a liderança tem sobre a existência do povo, sobre o projeto de Deus. É muita responsabilidade esse líder para esse novo momento, que seja capaz, como os 10 espias, de olhar a realidade e ver de fato como a coisa é, sem perder de perspectiva essa promessa de Deus, esse coração preso na promessa de Deus, preso naquilo que Deus prometeu e o que Deus promete, ele cumpre. De tal forma que a gente possa balancear a realidade. Não é ter uma visão ingênua da realidade, mas junto com essa visão real, ter essa visão, essa perspectiva da presença e da promessa de Deus, para poder equilibrar a ação. E, de fato, Josué e Caleb entram na terra com o povo. E essa é uma coisa interessante também, porque Deus nunca nos chama para situações ideais, não é isso? Deus nos chama para situações reais. A terra é boa, mas está ocupada, meu amigo. Então, se não fosse problema, não chamava Canaã, chamava Pudim, não é verdade? Porque pudim não tem problema, pudim a gente come facinho. Mas é Canaã o nome do troço, não é pudim. Então, Deus nunca nos chama para uma situação ideal. Deus sempre nos chama para uma situação real. É de novo Jonas, que é chamado para Nínive, mas ele prefere Tarsis, o ideal dele, e não a realidade de Nínive. Então, a gente precisa botar isso na cabeça, que não é lugar para mimimi a liderança, não é. Deus nunca nos chama para a situação ideal. Ele sempre nos chama para uma situação difícil. Portanto, é importante manter esse coração a perspectiva da promessa de Deus. De outra forma, a gente sucumbe. Não só a gente, mas o povo sucumbe também, né? Então, eu ainda estou pensando sobre isso, sobre esse momento de transição do povo, de entrada nesse novo momento da história, sobre o lugar da liderança nesse momento. E essa frase do texto de Moisés, descrevendo o coração de Caleb, dizendo que ele tinha um coração diferente. E eu estou tentando entender esse coração diferente de Caleb. Uma das coisas que eu entendo aqui é essa questão da promessa de Deus que ele tem. Essa perspectiva, essa integridade diante de Deus, esse temor a Deus que o faz rasgar as suas vestes. O povo tem medo dos gigantes da terra, mas não tem medo de morrer na mão dos egípcios, quer voltar para lá. Quer dizer, o povo prefere a escravidão. São, de novo, aqueles 10 leprosos que Jesus curou, e só 2 voltam para agradecer. O povo volta, abandona, né? O nosso povo é assim, né, gente? Por mais que vocês façam aí e tal, que não sei o quê, o povo sempre, na primeira crise, reclama e quer voltar para trás, não é? Quer voltar para aquilo que Deus livrou a gente. Então, eu diria assim, as nações do mundo estão diante de um desafio grande. E a grande tragédia é que a igreja evangélica brasileira, por exemplo, se tornou uma caricatura do nosso entorno. A gente copia os padrões do nosso entorno. E é impressionante como a gente tem sido assim, uma caricatura perversa. A gente está pensando com as mesmas categorias, agindo do mesmo jeito, fazendo eco aos mesmos discursos, polarizados do mesmo jeito, com os mesmos vícios de percepção que a sociedade em geral. Ao invés de a gente ser sal, o sal perdeu o sabor. E a Bíblia diz que quando o sal perde o sabor é para ser pisado, né? Não serve para nada. Então, o que nos torna como igreja uma caricatura do entorno? O que nos faz diferente, afinal de contas? O que nessa crise agora da igreja fechada, do templo fechado, né? A igreja está aberta, do templo fechado, o povo sentiu diferença ou não? Sentiu nossa ausência ou não? Quer dizer, qual a diferença que a gente faz? O povo deve estar feliz, porque tem lugar para estacionar o carro, porque tem mais silêncio para poder dormir de tarde. Enfim, qual é a diferença, né? Então, e o mais legal é depois que lá no livro de Josué, no capítulo 14 de novo, Josué vai para Caleb vai para Josué e diz assim, Josué, é o seguinte, há 45 anos atrás,
você me permitiu ir lá e tal, tomar, mas eu não tomei Hebron ainda. Eu não tomei Hebron e eu tenho o mesmo vigor agora aos 85 que eu tinha aos 40. Me permite ir lá tomar Hebron. O nome no hebraico ajuda, né? Hebron. Se fosse ruim, ia ser esquisito, né? Mas como é Hebron, vale a pena, não é? Piadinha no hebraico profundo aqui para a gente não esquecer, não é? Mas se Hebron, né? Então é quase um 51, não é? Tem que ir lá tomar esse negócio. Então, assim, eu estou pensando um pouco sobre isso. Eu ainda não concluí, tenho ainda coisas para pensar, para escrever, mas eu estou preparando uma fala sobre esse tema porque eu acho que é um momento crucial de mudança de época para o povo, onde a liderança tem um papel fundamental de ajudar o povo a olhar as circunstâncias a partir da perspectiva de Deus e não julgar o caráter de Deus a partir das circunstâncias. Definitivamente, a igreja evangélica precisa voltar a ser o que ela foi chamada para ser e deixar de ser a caricatura do nosso entorno. Nós nos tornamos caricatura. Gente, a igreja evangélica hoje no Brasil é lobby. Quando você vê no jornal, o presidente Bolsonaro quer satisfazer aos militares, aos olavistas e à igreja evangélica. Olha a comparação que fazem da gente. Militar é um corpo constitucional, é uma força constitucional. Mas não tem nada a ver com a igreja. Olavistas é um lobby político, não tem nada a ver com a igreja. Mas quando nós somos vistos como se fôssemos um lobby, a igreja é mencionada na mesma frase como grupo de pressão. Nós, como igreja, somos grupo de pressão? É essa a nossa natureza como igreja, ser grupo de pressão? Então, claro que a gente tem que influenciar como cristãos, não estou negando isso, mas ser tratados como grupo de pressão, como lobby, isso é corromper a natureza da igreja. Nós não somos chamados para ser grupo de pressão, de maneira nenhuma. A gente é consciência crítica do Estado, mas a gente não é grupo de pressão de maneira nenhuma. Então eu digo que a gente precisa perceber onde foi que a gente errou o caminho para que a gente possa, como liderança, fazer a função que o Senhor quer que a gente faça nesse momento, né? De ajudar o seu povo a caminhar na próxima direção e modelar como igreja essa nova sociedade para a nação, esse novo jeito de ser, esse novo jeito de conviver, esse novo jeito de produzir, esse novo jeito de consumir, para que o mundo olhe para a igreja e diga assim, puxa, vocês aí têm um bom testemunho. É esse tipo de solução que a gente precisa. Durante o tempo que eu trabalhei na ABU, lá na África, a gente tinha lá a questão do Burundi. Não sei se vocês lembram no Burundi, aquele conflito entre os Tutsis e os Hutus. Lembra aquele conflito étnico? O Congo o Burundi foi dominado na época pela Bélgica e as etnias começaram a entrar em conflito uma com as outras, né? Então os Tutsis matavam os Hutus, o Hutu matava o Tutsi, né? A gente perdeu o nosso obreiro estudantil lá, morto, ele e a família dele com machado na cabeça, dentro da universidade, desse conflito. Mas aconteceu uma coisa interessante lá na Universidade do Burundi. Um dia, sem que os estudantes soubessem, o reitor da universidade estava no restaurante universitário, no bandejão. E os estudantes cristãos, hutus, se levantaram na hora do almoço, serviram 2 pratos, serviram a ele e serviram os irmãos Tutsi no campus. E quando os Tutsi acabaram de comer, eles se levantaram, recolheram seus pratos e o prato dos irmãos Hutus e limparam, lavaram. Isso criou uma tensão no restaurante universitário, porque estava naquele início da tensão étnica entre os 2 grupos de se matando, né? No dia seguinte, no principal jornal do país, sai um artigo do reitor da universidade. E o artigo dizia assim, eu descobri uma nova etnia no Burundi. Nós temos Tutsis, Hutus e cristãos. E ele relatou no artigo que ele havia visto no bandejão universitário no dia anterior. Grupos etnicamente opostos servindo-se mutuamente. Ele procurou saber que grupo era aquele e descobriu que era o grupo de cristãos na universidade. Então eles disseram, são os cristãos que vão modelar para a gente a saída desse conflito étnico. Não houve nenhuma pregação, só um ato de serviço dos estudantes cristãos, servindo uns aos outros.
Isso foi suficiente para fazer com que aquele reitor dissesse: é essa etnia que a gente precisa no país para poder unificar o país. É esse tipo de comportamento. Então, eu imagino que é isso que o Brasil e que os países do mundo necessitam ver na igreja agora. Se é uma crise civilizacional, qual é o modelo de civilização, qual é o modelo de relação que a gente precisa ter? E eu acho que o grande desafio é para a igreja modelar isso. Afinal, o livro de Efésios diz que nós somos a nova humanidade, não é isso? Homens novos, uma nova família, uma nova igreja, uma nova humanidade. Isso faz parte da nossa teologia bíblica do livro de Efésios. Então, e para que isso aconteça, é fundamental que a gente tenha Josué e Caleb na liderança, com esse coração, com essa nova atitude, que ao olhar para a realidade com profundidade, seja capaz de temer a Deus com a mesma intensidade para poder dizer: se Deus está conosco, Ele está conosco, então vamos para frente, né? Vamos para frente. Bom, essas são as reflexões que eu queria fazer com vocês um pouquinho só, porque não está muito ainda definida, está no processo. É uma coisa que está inquietando meu coração nesses dias. Eu venho pensando sobre esse versículo. Tá bom?